E aí, meus amores e minhas amoras, tudo bom com você que chegou nesse vídeo, caras? Gente, primeira coisa, sempre o cafezinho na mão. No meu caso, vocês já sabem que é aquele balde de sempre, que eu coloco um pouquinho de leite sem lactose, mas porque eu sou frescurento. Você pode pegar um leite com lactose. Muitos de vocês, na verdade só 2 pessoas, foram lá no meu Instagram e me perguntaram assim: mas Bruno, eu nunca aluguei um apartamento. Eu não sei quais cláusulas, o que é legal, o que não é, o que eu posso pedir, o que eu não posso, o que é padrão, o que não é. Aí em São Paulo, você pode me falar do seu contrato? E aí falei, por que não fazer disso um conteúdo? Primeiro, gostaria de pedir a gentileza de ignorar o meu corte de cabelo, que no caso não tem. Que faz 3 meses e meio, mais ou menos, que eu estou em isolamento social. E aí eu não vou pra salão de cabeleireiro. Então assim... Eu já contei pra vocês como que eu consegui esse meu apartamento aqui. Eu fui no bairro que eu tava pesquisando e que eu curti. Fui direto nas portarias de alguns condomínios que eu vi ali pelo bairro e pedia pra visitar os apartamentos que eram direto com os proprietários. Foi assim que eu conheci o proprietário desse apartamento. O meu apartamento é direto com o proprietário e por isso eu tenho, assim, muita margem pra negociação com ele das cláusulas do contrato. Por que esse assunto entrou em voga de novo pra mim? Porque eu completei 3 anos morando nesse apartamento aqui, cara. E aí eu tô no mês agora de negociação de se eu vou ou não renovar o contrato, se eu vou querer ficar ou não, que cláusulas que eu quero mudar e tudo mais. E aí falei, acho legal eu falar do meu contrato, que agora eu posso falar que é antigo, porque estou pra assinar o novo, ou não. A primeira coisa que vem no meu contrato são os dados do locatário, do locador, dos ocupantes, que é uma coisa diferente. Inclusive, quando eu aluguei esse apartamento aqui, eu aluguei com o meu ex-namorado. E aí, tava os nossos dados como locatários, e tava os dados de uma pessoa que ia morar com a gente, assim, por pouquíssimo tempo como ocupante, entendeu? Ela não entraria como responsável no apartamento, mas já tava ali a ciência de que ela estaria no apartamento por algum tempo determinado. Tanto que eu acho que a pessoa nem chegou a ficar aqui no apartamento. Não lembro mais, já faz muito tempo. Isso é, né, irrelevante, só pra padrão, sempre no começo geralmente tá os dados do cara, que é o dono, da mina, depois os seus e depois do apartamento que você tá alugando. Na ordem ali do meu contrato, a outra parte que é relevante comentar é o prazo. Eu percebi que existe algum padrão nos prazos de apartamentos, assim, padrões aqui em São Paulo. Meu apartamento é um apartamento padrão. Se você não viu ainda o tour pelo apartamento ou a história de como eu consegui alugar esse daqui, eu vou deixar os 2 cards em sequência pra você ver. Mas ele é um apartamento padrão. Os contratos aqui em São Paulo para apartamentos padrões, mesmo com direto com o proprietário, geralmente são de 36 meses, o que é 3 anos. O que é muita coisa e o que é negociável. Inclusive, essa é uma cláusula que eu tô tentando pegar no pé do meu proprietário agora, porque por conta do momento que a gente tá vivendo, eu não sei se eu quero ficar nesse apartamento mais 3 anos. Eu não sei se eu consigo arcar com a vida em São Paulo mais 3 anos. Porque eu não sei quanto tempo vai demorar pra passar esse momento extremamente delicado que a gente tá vivendo agora, que é a pandemia. Então, eu queria falar pra ele sobre um contrato menor, só que ele tá um pouco irredutível. Então, assim, num geral, 36 meses, tá? Que é negociável, mas eu nunca vi contratos menores do que, assim, 1 ano e meio, 2 anos, sabe? Real, nunca vi. Antes desse prazo, geralmente eles cobram multa. Teve uma vez que eu aluguei um apartamento aqui, só de boca a boca, eu acho que a gente nem chegou a assinar contrato, que é extremamente perigoso, eu não recomendo. E eu morei 6 meses nele. Burocraticamente deu tudo certo. Mas só 6 meses é muito raro de você encontrar. Geralmente, contratos assim você lida direto com repúblicas e tudo mais. No caso, nem era república, era um apartamento mesmo. Eu aluguei com meus amigos da faculdade. Essa é a cláusula que eu diria que mais impede que pessoas aluguem apartamentos em São Paulo, sendo direto com o proprietário ou não, que é o do cheque calção. Essa cláusula garante que eu já entreguei o cheque calção pro meu locatário, ele, né? Tá ali a cláusula que ele está assinando o contrato e que tá garantido por ele que ele já tá com essa grana na conta dele. Por isso que eu estou pegando as chaves no ato de assinar o contrato, tá? Aqui no meu apartamento foram 3 vezes o valor do aluguel. E assim, esse eu diria que é o padrão. Não é nem só pela minha experiência de vida aqui em São Paulo, e sim pela experiência que vocês me mandam lá no Instagram. Inclusive, gente, me segue lá pra vocês continuarem me contando da vida de vocês e eu ter mais pautas pros vídeos aqui, tá? Só que assim, eu percebi que existem outras configurações de pagamento pra esses cheques, calções, tá? Primeiro que você pode ter fiador, o que é extremamente raro, mas é uma possibilidade, né? Se você tiver um fiador que tem um imóvel no município de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, ele pode ser seu fiador. Segundo que nem sempre são 3 meses. Eu já vi relatos de vocês mesmos me contando que pagaram 1 mês, adiantaram só 1 mês do valor do aluguel. Algumas pessoas adiantaram 2 meses. Eu nunca vi ninguém adiantar mais do que 3. Geralmente são 3 meses, é o máximo, que foi o que me pediu aqui.
E, gente, essas regras que eu tô falando valem pra, assim, alugar apartamento. Eu não tô falando pra quem tá indo morar em república e tudo mais, até porque eu já fiz esse vídeo. Tá aqui, ele é um ótimo vídeo, inclusive se você não viu, eu recomendo que você veja. Uma coisa bem legal que eu vi uma vez só acontecendo, e foi uma vez mesmo, com uma amorinha aqui do canal, foi que o locatário permitiu que ela pagasse, durante os 3 primeiros meses, 2 vezes o valor do aluguel. Ou seja, ele parcelou o adiantamento de 3 aluguéis, entendeu? Daí no primeiro mês ela pagou 2 aluguéis, no segundo mês 2 aluguéis e no terceiro mês 2 aluguéis. Que eram o aluguel do mês vigente, mais 1/3 do cheque calção. Aí quando ela terminou o cheque calção, ficou pra ele. Lembrando que o cheque calção não é um dinheiro que você tá dando pro locatário, tá, gente? O cheque calção é um dinheiro do apartamento, não é nem seu e nem do locatário mais. Ele fica numa conta poupança, rendendo durante todo o tempo do contrato. No final do contrato, quando o locatário, e isso também está em cláusulas no contrato, certifique-se inclusive disso, quando o locatário fizer a vistoria do apartamento quando você sair dele e certificar de que você não causou nenhum dano hidráulico, nenhum dano físico ao imóvel e tudo mais, tá entregue nos conformes o apartamento, ele tem que te devolver esse dinheiro corrigido pelo... e pelas bonificações, como é que fala? Pelo rendimento da poupança nesse tempo todo da duração do contrato, que foram, no meu caso, 3 anos, tá? O que o meu proprietário aqui me recomendou foi que, se eu pretendesse sair desse apartamento, eu avisar ele com uns 2 meses de antecedência, porque daí eu não precisaria pagar os últimos meses do meu aluguel aqui. E se sobrasse, por exemplo, se eu quisesse ficar 3 meses sem pagar aluguel, eu ficaria 3 meses sem pagar aluguel e no final eu desocuparia o imóvel, ao invés dele me devolver. Isso eu também achei bem legal da parte dele, entendeu? Se eu não quiser pagar o aluguel, é só avisar com antecedência, que aí eu tô decretando que eu tenho 3 meses pela frente pra deixar o imóvel e eu não preciso pagar o aluguel. Mas eu preciso continuar pagando as contas, obviamente. Inclusive, essa é a próxima cláusula. Todas as contas que já são inerentes do apartamento também tem uma cláusula ali especificando quais são. Por exemplo, eu tenho alguns familiares que moram nesse mesmo condomínio e essa cláusula é diferente para nós todos. Por quê? No meu, eu sou responsável pelo aluguel, IPTU, luz e gás. Eu sou responsável só por essas contas. Essas são as contas do apartamento, assim, que independente de quem morar aqui, tem que ter essas contas. Óbvio que internet também existe e tudo mais. Só que internet é uma coisa que é opcional, né? Você não necessariamente precisa ter. Gás, energia, você vai precisar pagar. Então são contas que estão no meu nome. Mas, por exemplo, eu sei que 2 anos depois de mim, uma pessoa, um amigo meu muito próximo de mim, alugou um apartamento aqui no condomínio e na dele tem muito mais responsabilidades. Inclusive ele paga água, por exemplo, coisa que eu não pago. Ele paga condomínio, coisa que no meu já tá incluso no valor do aluguel, então não tá descrito no meu contrato. Então, assim, negocie essas partes. Inclusive, tenta empurrar o IPTU pro locatário, tá? Que é muito... Dizem que é fácil conseguir empurrar o IPTU pro locatário. Eu não pensei nisso na época. Então eu tô pagando aí R$50 todo mês. 53 pra ser mais exato, 53. Uma dica que eu tenho pra dar pra vocês. Uma vez eu aluguei um apartamento com uma imobiliária e eu achei que eles fizeram uma coisa super bacana. E eu propus aqui pro cara quando eu entrei. Só que ele, sei lá, né? O cara aqui, gente, assim, ele é perfeitinho, idosinho, todo fofo e tudo mais, não é ligado muito nas tecnologias. Então ele só falou, não, tá bom assim, do jeito que tá. Eu espero que realmente esteja. Mas, quando eu aluguei um apartamento, que foi o meu anterior, direto com a imobiliária, eles tinham um CD que eu tive que assinar também, como se fosse um contrato, com todas as imagens, fotos e gravações, no caso, do apartamento de quando eu fiz a vistoria para alugar o apartamento, entendeu? Então eu tava certificando de que o apartamento estava daquele jeito que o CD descrevia quando eu aluguei. Coisa que aqui não. Aqui a única coisa que tá escrito na cláusula do contrato é que eu devolva pra ele o apartamento em perfeito estado estético, ou seja, as paredes não podem estar manchadas, nem nada assim. E também ele está certificando de que tá funcionando tudo a hidráulica e elétrica dele. Então eu não posso entregar nada queimado, ou nada pingando, nada vazando, entendeu? E de fato, é isso. Eu não preciso entregar as paredes da mesma cor que eu aluguei e tudo mais. Foi isso, pelo menos, que o locatário me disse, pelo amor de Deus. Então, se você puder fazer essa gravação quando você for alugar um apartamento, mostrar pra ele e falar, olha, eu posso colocar isso aqui em anexo no contrato pra gente certificar de que o apartamento estava desse jeito e quando eu sair eu tenho que te entregar desse jeito, porque é bom pra você e é bom pra ele. Porque vai que ele fala, minha pia não tava assim, essa mancha no piso não tava aqui, esse trinco no piso não tava aqui, essa janela trincada não era daqui. Então é bom, eu acredito que você
ter mais essa segurança, entendeu? E você pode propor, já que você tá negociando direto com o proprietário. Existe um prazo pra você colocar as contas do apartamento no seu nome, porque pega muito mal as coisas cortarem. No meu contrato, eu tive o prazo de 10 dias pra colocar as contas no meu nome. Aquelas contas que eu havia mencionado como fixas do apartamento. O IPTU não tem como você colocar no seu nome. Obviamente, o IPTU vem no nome do dono do apartamento. Outra coisa importante e que tem que estar descrita no contrato, aliás, não tem que, porque isso é bom pro locatário, mas é bom pra você também. Aliás, é ótimo pra você parando pra pensar agora, porque aí não tem reajustes abusivos. No meu contrato tá dizendo que vão ocorrer possíveis reajustes uma vez por ano, de acordo com a tabela, eu vou até falar a sigla da tabela, IGP-M da FGV. A FGV lança essa tabela IGP uma vez por ano, falando de como mais ou menos estão as correções de tabela de acordo com a economia, dos imóveis e tudo mais, falando do mercado imobiliário. E para não ocorrer aumentos abusivos, os locatários se baseiam nessa tabelinha para fazer esse aumento. Lembrando que o aumento não é obrigatório. O meu apartamento aqui, eu entrei pagando R$ 1.500 e atualmente eu tô pagando R$ 1.750. Então assim, entendeu? Aumentou, eu moro aqui há 3 anos, agora já faz mais de 3 anos, né? Porque eu tô negociando um novo contrato, já faz mais de 3 anos. Então não aumentou menos de uma vez por ano, entendeu? Quase uma vez por ano aí. Então, é legal você colocar essa cláusula, verificar se tem essa cláusula pra ele não falar, todo ano eu vou aumentar R$ 200, entendeu? Porque, tipo, aqui no meu caso é menos de 10% ao ano, se eu não me engano. Ainda sobre esses aumentos, se você estiver alocando o apartamento agora, no momento de pandemia, urgentemente negocie já enquanto está em pandemia, ou se você, né, já alugou e tem essa flexibilidade, negocia o seu aluguel, tá? Se você precisar, obviamente. Eu negociei o meu apartamento, o meu aluguel aqui, e enquanto o Brasil estiver em pandemia, enquanto a cidade de São Paulo estiver em pandemia, eu pago R$ 200 mais barato. Ele voltou o meu contrato pro valor de origem, que era R$ 1.500, tá? Então eu pago 250 mais barato no caso. Não, 200, porque os 50 eu ainda pago que era o IPTU. Então eu pago R$ 200 mais barato enquanto tiver pandemia. R$ 200 é muita coisa? Cara, é. É muita coisa. É uma economia bem boa, se parar pra pensar. A gente já tá 3 meses em economia, a gente já tá 3 meses em pandemia, já economizei R$ 600. Então, assim, é bem bom. R$ 600 já é um bom mercado de mês aí que eu devo ter feito. Então é isso, tá? Flexibilize. Lembrando que o dono do apartamento também tem as contas dele pra pagar. Vai tentar jogar lá pra R$ 100 também por mês do seu aluguel, mas nem ele, não é interessante nem pro locatário que você saia do imóvel dele e nem pra você, no meio de uma pandemia, ficar procurando apartamento, dando outro cheque calção, colocando o seu cheque em cheque, entendeu? Então, sei lá, tô dando essa dica. Tenta negociar. Eu negociei e consegui um descontinho. Essas são as principais características dos apartamentos aqui em São Paulo, padrões e contratos para direto com o proprietário, tá? O contrato seria esse, 3 vias desse contrato, você assina, o locatário assina, uma testemunha de cada um de vocês assina, vocês reconhecem firma em cartório e tá tudo bem. Fica uma cópia com você, uma cópia com ele e uma cópia com o contador dele, eu imagino, por isso que ele pede sempre 3 cópias. Eu espero que eu tenha sanado as principais dúvidas de vocês sobre os contratos de aluguel direto com o proprietário aqui em São Paulo. Meu nome é Bruno Raff, eu tô em todas as redes sociais com esse nomezinho, Bruno Raff, se você quiser me procurar principalmente no Instagram pra vir falar comigo sobre esse assunto. O canal tem um grupo no WhatsApp que uma Amora criou e me convidou, e aí eu tô lá. Atualmente eu acho que tem cerca de 10 vagas, porque eu acho que grupos de WhatsApp só comportam 255 pessoas. A última vez que eu vi tinha umas 245. Então, se você quiser entrar, o link tá aqui na descrição. No momento que esse vídeo foi postado, eu estou fazendo uma live ao vivo lá na outra plataforma chamada Twitch, jogando uns jogos online, porque eu não sei se você sabia, eu sou gamer. E durante a quarentena eu tô fazendo live todos os dias. Então se você quiser também, é o primeiro link aqui da descrição pra você ir lá conversar comigo ao vivo, enquanto provavelmente eu tô gritando. Se eu estiver fazendo isso, me desejo boa sorte, fale que você gostou desse vídeo aqui. Um beijo no seu coração, fica em casa, saúde. Ai, que as forças da natureza te protejam nesse momento e vai passar, vai dar tudo certo. Eu te vejo qualquer dia pra tomar um café. Tchau!